Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos, nosso encontro de toda sexta-feira às 8 horas. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante profundo, superando o luto. Para que a gente entenda como transitar, superar isso que causa, esse luto que causa muita dor na alma. E hoje nós vamos tratar sobre isso. E para fazer esse esclarecimento, essas orientações, temos dois preletores de alto gabarito dentro do ensinamento Seichonoye, com uma longa estrada no caminho de divulgação da Seichonoye aqui no Brasil. Primeiramente, temos a preletora em grau master, Eleonor Setsuko Kawano Sato, que está hoje estreando de diálogo. Seja bem-vindo, preletora. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês e só tenho que agradecer. Muito obrigado. Feliz estreia. Muito obrigada. Nós. E nos acompanhando na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje, o preletor em grau master, diretor da Seichonoye, Antônio Shotaro Ishida Oshima. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse programa Diálogos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bacana. Então vamos lá, superar o luto. Um tema que bastante delicado, bastante sensível. Meus queridos preletores, colocando primeiro, como já é o jargão, ladies first. Certo, preletor? Então vamos colocar para a preletora Eleonor. Preletora, quando perdemos um ente querido, a dor sentida muitas vezes parece que nunca vai passar. Segundo os ensinamentos da Seichonoye, a morte não existe. Mas como entender isso com essa dor tão pungente que a gente sente, ou a saudade dessa pessoa que faleceu? Como é que lidamos com isso sobre a luz do ensinamento sagrado? Sim. Na Sutra Sagrada, nas Revelações Divinas, da vida eterna, nós podemos, então, entender um pouco melhor essa questão. Luto é uma coisa... Não é fácil vivenciar o luto e principalmente, acho que a pior perda é com relação a perder os filhos, mais do que perder os pais ou perder o ente querido, o marido. Então, aqui nas Revelações Divinas da Vida Eterna, o que é que consta? No meu caso aqui, é o livro, na página 76, que nós vamos ter uma explicação a respeito. Então, ele fala assim, que quero dizer que a vida terrena deve necessariamente ter um fim. A vida terrena é música elementar. Quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Não fiques triste por estares em vias de terminar essa execução musical. Isso é para executares nova música mais elevada. Então, na Seichonoye, nós aprendemos que nós somos seres espirituais, não somos este corpo carnal. Então, por sermos seres espirituais, então o que acontece? É por isso que nós aprendemos que a morte não existe. É uma mudança de estágio na realidade. Nós temos este corpo carnal, é necessário, no mundo onde vivemos, neste mundo tridimensional, porém, nossa vida é eterna, o espírito é eterno. Ele reencarna inúmeras vezes, até que chega um momento em que não há mais necessidade de reencarnar. Então, essa compreensão é muito difícil. É difícil de aceitar até para as pessoas, de repente, que são da Seichonoye, tem uma certa dificuldade de entender. Porque a dor da perda física é uma dor muito grande, Sim, sim.
A senhora Então, até se emociona. Ali eu me conversando. emociono, porque, né, existem casos na família, né? Então, realmente, a gente entende racionalmente, mas o coração da gente parece que não entende direito, né? E a gente sente aquela dor, aquela falta, né? Que eu mesma perdi uma netinha, né, recém-nascida, e é uma coisa assim muito, sabe? Mas o que acontece? O que é importante? Você ter amigos para compartilhar, sabe? Pessoas que, de repente, passaram pela mesma situação, né? E aí, entre elas vão se confortando e, de repente, né, vai chegando à conclusão de que faz parte da vida. Um dia todos nós vamos partir. Isso é a única certeza que nós temos. Mais dia, menos dia, todos nós vamos partir, né? A gente já devia vir com o prazo de validade Pois estipulado não é? no rótulo, que a gente já fazia as coisas. Um tempo legal, né? Então, mas não é bem por aí. Por isso que o mestre nos ensina: viva cada dia intensamente como se fosse o último dia. Sim, né? Bacana. Preletor, em se tratando de Fernando Cordeiro, eu já vou derrubar a pauta agora, porque a emoção da preletora Eleonor me trouxe uma coisa. Vocês dois têm, né, têm descendência, né, ascendência e descendência oriental. O oriental lida melhor com essas questões espirituais, né, com todo o trâmite das cerimônias, o trâmite do lidar com a dor, principalmente com a dor de perda de familiares, assim, né? E nós somos latinos. O brasileiro é um povo latino. O brasileiro é um povo emocionado. Então, isso não está na pauta, por isso que eu estou falando de derrubar a pauta, eu vou colocar a bomba no teu colo. Nessa estrada toda que o senhor vem, né, divulgando ensinamento sagrado, muito tempo foi, né, trabalhou, né, lá na sede central e lidou muito tempo com orientações. Nós, brasileiros, temos muito apego. Nós somos latinos, tem essa coisa da emoção muito forte, da ligação muito forte. Para esse pessoal que está nos acompanhando aqui no Diálogos, né, como é que o brasileiro é um povo ecumênico, né? Nós temos aí várias e várias religiões, né, tudo mais. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é isso: como é que vocês lidam bem, os orientais lidam melhor com essas questões, né? Da perda, né, do desligamento, e nós somos mais emocionados. Como é que a gente lida com isso? Nos orienta no sentido disso, do apego que a gente ainda tem, né? A gente demora muito mais para desapegar, né? Meu pai e minha mãe já estão no plano espiritual, né? Meu pai, quando partiu, eu tinha 13 anos de idade, já vão aí 40 anos jovem. E pouco mais, né? E minha mãe ficou viúva com 39, 40 anos e nunca mais casou, né? E minha mãe, de origem portuguesa, tem essa coisa. E ela nunca mais, né, se envolveu, não quis mais um companheiro, nada, se dedicou a nos criar. É nesse sentido que eu estou falando, né? O latino, nós brasileiros, temos mais apego a isso. Como é que lida com esse apego? A preletora falou de lidar com a dor, né? Mas agora, eu sei que tem a ver as coisas, né? Mas que esse apego, que a gente ainda fica curtindo muito isso por muito mais tempo. Isso é benéfico ou maléfico, essa extensão desse apego, dessa dor? Bom, preletor Fernando, na verdade, essa é uma questão, como você mesmo disse, brasileiro ou latino, né? Questão de cultura, né? Nossa cultura oriental, realmente, através dessa nossa cultura oriental, nós temos, vamos dizer assim, não vou dizer facilidade, né? Um entendimento melhor disso. Talvez seria isso, o entendimento. Mas nós sabemos que a Seitonê chegou no Brasil na década de 1930, 32, porque 30 foi no Japão que surgiu a Seitonê, né? E desde aquela época, depois que o ensinamento passou a ser divulgado também para o povo brasileiro, nascido aqui no Brasil, ou então alguns povos também imigrantes, que naquela época tinham italianos, portugueses, espanhóis, né? Além dos próprios brasileiros, também o pessoal recebeu com bastante simpatia, né? Vamos dizer assim, o ensinamento da Seitonê, um ensinamento, vamos dizer assim, religião, porque a Seitonê é uma religião, vocês sabem. E divulgado naquela época na língua Divulgado japonesa naquela mesmo. época, Né? língua japonesa, e as pessoas gostavam de participar, né?
principalmente das orações que eram feitas todas em japonês, né? leitura da Sutra Sagrada em japonês, só que eles captavam o quê? A vibração, né? E hoje a Seichoné está no Brasil inteiro e também em vários países da América Latina, países central, enfim, em vários lugares do mundo, vamos dizer assim, né? E a aceitação tem sido assim imensa por parte desses povos, vamos dizer assim, né? E eu acredito que já muito, vamos referindo ao povo latino ou brasileiros, né? Muitos já assimilam com facilidade, vamos dizer assim, né? Não só a nossa religião, a filosofia, mas também a própria cultura, né? Então, eu penso que, assim, a gente lê bastante coisa assim no livro, onde os professores falam de treinamento, tudo é questão de treinamento. Porque lá, pela década de 70 e pouco, 80, por exemplo, a oração da Seichoné era feita em japonês, né? O canto evocativo de Deus. E os brasileiros também aprenderam a fazer, né? Hoje já se faz só em português, mas naquela época era feito em japonês. Eu, quando entrei na Seichoné lá nos anos 80, quando eu conheci, a gente fazia o canto evocativo, né? O Shoshinka, né? E o que você precisou fazer? Para treinar, né? Até a gente também, que nunca fez na vida, teve que treinar para conseguir fazer o canto evocativo em japonês, né? Então, eu diria assim que é tudo questão de você, a pessoa... aceitar mesmo, aceitar, né? De interessar no estudo, de aprofundar no estudo, né? Do ensinamento, e aí, então, vamos dizer assim, a pessoa passa a compreender melhor, né? Inclusive, esse assunto que nós estamos falando hoje sobre a superação do luto, né? Que realmente é uma situação muito difícil para qualquer família, para qualquer pessoa, né? Só que aí a Seichoné, conforme a colega, a preletora Leonor falou, né? É isso, o Seichoné prega, ensina que o homem é filho de Deus, que ele é imortal, né? Eu trouxe até aqui um depoimento da preletora, que essa preletora todos conhecem também, a preletora Maria Assunta Vilela Peixe, né? E ela também teve uma situação muito triste, né? Que perdeu um filho quando estava o filho com 18 anos de idade num acidente, né? Também muito triste. E assim também, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, a gente sabe que, né, todo dia a gente acompanha pela mídia os acontecimentos, né, de famílias, mães que perderam filho, ou então, enfim, a perda de algum familiar, enfim, tantos acontecimentos pelo mundo, né? Então, é muito importante, né, sobre o assunto que estamos falando hoje, esclarecer aqui até o final do programa, a gente deixar assim um esclarecimento bem assim, vamos dizer assim, nítido, né? Bem nítido a respeito do o que é a morte, né? O que significa, né? E o que é a vida também, né? Legal. Então, depois vou falar um pouco aqui do relato depoimento da preletora Maria Assunta. Sim, ok. Tá bom? Tá. Bem, vocês perceberam a profundidade do nosso assunto de hoje, né? Então, inscrevam-se no canal, compartilhem aí o conteúdo, ativem o sininho, a notificação, para que vocês, na sequência, aí, em outros programas, sempre recebam aí as notificações dos nossos programas, tudo relacionado aí sempre ao ensinamento sagrado e de que forma que aplica ele na nossa vida em todos, né? Em todos os sentidos da nossa vida, tá? Lembrando sempre, diálogos, sexta-feira, às 20 horas, tá ok? Preletora, o que é o mundo espiritual? Mas antes, eu gostaria que a gente teve aqui nos bastidores ali, né? Conversando um pouquinho antes de iniciar o programa, e a senhora contou o relato de uma mãe que perdeu logo, né? 3 filhos, né? Os 3 filhos num período muito curto de tempo, né? Uma mãe jovem perdeu, que depois ela se encontrou, se recuperou e conseguiu aí depois engravidar novamente e ter um filho que hoje, pelo que a senhora falou, preletora Eleonor, 18 aninhos.
Conta esse relato aí, de que forma que ela lidou com o luto, ainda mais, né, nesse pacote, né, com tanta intensidade, 3 filhos em sequência do outro praticamente, e como é que ela lidou com isso, né? Parece até que ela escreveu um livro também, depois você pode citar o nome do livro, se for o caso, e os meandros do mundo espiritual, como é que lida com isso? Como é que conecta para aliviar a dor, retomar a vida e fazer as coisas acontecerem? Sim, felizmente é de família Seichonoye. Eles são meus primos, né? E a minha tia era preletora também, porque eu sou de família 3ª geração de preletores, né? Então, meu avô foi pioneiro, e aí tenho 2 tias, filhas desse meu avô, que foram preletoras também. E aí minha mãe também foi, né? Sim. É preletora e eu tenho uma irmã também. E à época, eles já... a minha tia, então, era preletora e os meus primos, eles chegaram a fazer também... Eles fizeram o exame para preletores, né? E aí o que aconteceu? Então, nessa família de preletores, de repente acontece a perda de um filho. O filho mais velho morreu num acidente, né? É muito difícil até de falar, né? Eletrocutado em cima do telhado, né? Porque ele foi buscar uma bola e acabou morrendo ali, com 8 anos de idade. E a tua prima tinha que idade? A minha prima era muito jovem, Mais ou menos na né? faixa. Ela tinha 20 e poucos anos Tá. ainda, né? E aí, 8 anos depois, restaram, então, um casal de filhos. Ela sofreu tanto, eles sofreram tanto, quando aconteceu essa perda, né? O primeiro filho faleceu. O que ajudou realmente foi a Seichonoye, foi o ensinamento, né? Como eles detinham conhecimento, então eles se apegaram assim, com unhas e dentes, na sutra, na leitura da sutra, fazendo a oração todos os dias, revelação divina, né, da vida eterna, para que pudesse compreender melhor no coração, porque racionalmente, como eu disse, a gente sabe, a gente entende. Por que comigo? Por que comigo? Exatamente, Por que na nossa família? Por que ele tão novo, né? E como é dito no jargão também, né? A ordem primeiro partem os mais velhos e os mais novos vão perpetuando, né? E aí foi invertido o processo. E aí eles estavam tão... Depois que, né, se conseguiram assim, serenar o coração, 8 anos depois acontece mais, né, um acidente de carro. Infelizmente, os 2 meninos, né, também partiram. A menina, no dia do acidente, no ato do acidente, e foi no dia da eleição, uma pessoa entrou na contramão, né, e bateu. E aí o menino ficou 24 dias no hospital, mas, infelizmente, ele também veio a óbito. Aí, olha, não dá para descrever a dor. Muito. Mas, então, foi realmente... Aí, o que eles entenderam, né? Aí, sim, eles começaram... Chega uma hora que é esse questionamento. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Mas, no mundo, não existe coincidência no mundo de Deus. Existe uma razão maior. Sempre existe uma razão maior. Sim. Né, por trás. E eles se apegaram muito, então, nos ensinamentos da Seichonoye, né? E era a leitura de sutra, a revelação divina da vida eterna, tudo, né? E o que mais os incomodou foi, na verdade, eles se isolaram, né? Porque, na verdade, foi o sentimento de pena ou de dó que as pessoas, o olhar de dó dos outros. Isso incomodou fortemente, né? Então, na verdade, eles acabaram se afastando um pouco, assim, né? Até do... E aí... Às vezes as pessoas se aproximam querendo trazer conforto e, na verdade, provocam mais desconforto. Provocam mais desconforto, né? Então, e aí entendeu o quê? Que nós temos um tempo de vida aqui, cada um de nós tem um tempo. E aquilo que eu li há pouco, né? Quem termina cedo é porque
né? Cumpriu a missão. Cumpriu a missão, né? Então, era aquele tempo só que ele tinha para viver com os pais, né? E a entender esse mundo espiritual, que existe um mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Todo mundo pensa que é longe daqui, a gente, né? Onde que é, como que é, né? Na realidade, é mais ou menos por aqui. Parelho a coisa. Né? E assim, eu vou, apesar do pessoal em casa ali também deve estar, né, na assistente deve estar emocionado com essa história, mas uma vez superada a dor, ela decidiu engravidar de novo. Isso, porque todo mundo, né, de novo todo mundo, né, mas você não quer tentar, você não quer, né, mais um filho. E ela tinha feito laqueadura com 34 anos, né, que ela casou com 18 anos, era muito jovem. Sim. Aí, aos 41 anos, então, ela tentou, ela resolveu que faria, então, a inseminação artificial. Na terceira então, cada vez que perdia, ela entregava, assim, de corpo e alma para Deus, né? E aí, 2 vezes não deu certo. Na terceira vez, finalmente, ela engravidou. Com 42 anos, então, ela teve a Alissa. Que é uma bênção. Hoje está com 18 anos, hoje né? Este ano ela faz 18 anos em abril, né? Então foi uma grande bênção na vida dela e aí foi inclusive a própria Alissa, né, que incentivou a mãe a escrever um livro, né, para contar sobre essa história toda, para poder ajudar outras pessoas também, né? Legal. Bacana. Ou seja, depois que a família, ela e o marido, né, superaram. Na verdade, supera a dor maior, mas não, né, a dor maior supera, mas não supera a ausência. Supera aqueles anos de dedicação para criar, né, de bebê até adolescência e tudo mais, né? E o mundo espiritual, como é que entrega isso? Como é que se conecta com isso, né? Porque uma hora que ela, tirando o exemplo, né, da tua prima, que ela e o marido entenderem e aceitarem, poxa, sou jovem, posso gerar uma nova vida, tenho o desejo de gerar uma nova vida e continuar cumprindo, entre aspas, né, a minha missão de ser mãe, de sermos pais e levar um filho aí, mais um espírito até a vida adulta. Como é que é o mundo espiritual nessa coisa toda? Já volto aí, Predator, calma, eu já volto aí. A falar. Como é que lida com isso? Como é que o mundo espiritual mexe nisso? Então, o mestre fala o seguinte, que os filhos, o núcleo familiar é formado de pessoas que têm uma conexão, entendeu? Não existe o acaso, né? Então, existe uma conexão entre eles, aí então há essa... A tal da semelhança. Isso. E aí, então, há um trabalho a ser realizado entre eles, um aprendizado entre eles. Aí, então, as famílias são compostas dessa forma, né? E aí, então, o que acontece? Até com relação a essa questão aí da inseminação artificial, o que o mestre nos ensina, né? No livro Orando para os Antepassados, né? Então, ele fala que esses são espíritos mais elevados, são espíritos elevados que têm uma compreensão maior, né, de entender que a maioria dos espíritos estão esperando o quê? O ato sexual para reencarnar, que é o sinalizador, para poder entrar na barriga da mamãe. Mas aí, o que acontece? Quando é inseminação artificial, então, não existe o ato sexual, né? Então, aí o mestre nos ensina que são espíritos mais evoluídos, que já têm uma compreensão maior, né? E que opta voluntariamente para nascer desta forma, né? Então, há um trabalho, naturalmente, no mundo espiritual nesse sentido, né? E se a Alícia veio, né, agora como filha deles, tal, e incentivar a escrever um livro, tudo. Por quê? Porque existia uma missão maior do casal de ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação, porque eles são Seichonoye, né? E agora entraram de cabeça novamente, né? O meu primo, inclusive, já é ele acabou de voltar para Seichonoye ali, né? E já foi nomeado coordenador do ciclo da prosperidade. Que bacana. Que bacana. Então, mas é por conta disso.
entendeu? O mundo espiritual está sempre atento, né? Obrigado, preletora. Professor Oshima, Pois não. recupera o relato da professora Maria Assunta e já engata na eternidade da vida. Tá perfeito, tá bom. Bom, eu achei interessante que a preletora até escreveu um livro, claro que a gente não tem aqui o livro para citar, mas eu sei que ela escreveu um livro justamente com a intenção de ajudar outras mães que estivessem ou estejam passando por situações semelhantes de sofrimento pela perda do filho, né? Mas aqui, então, ela conta, e ela já, né, quando ela perdeu o filho, quando o filho estava com 18 anos, ela já era preletora da Seichoné, era praticante da Seichoné, mas mesmo assim, né, para qualquer um de nós que somos praticantes da Seichoné, logicamente que, será que nós não sentimos dor? Claro que sentimos dor como qualquer outra pessoa, somos pessoas normais, né? Sim, sim. Tá certo? Mas é claro que a compreensão, vamos dizer assim, que nós temos do sentido da vida através do ensinamento Seichoné ajuda e muito, né? Justamente por nós sabermos que o homem não é esse corpo carnal, mas que é um ser espiritual, conforme já foi dito anteriormente, né? E aí a preletora assim mesmo, então ela coloca aqui, até trouxe escrito, porque assim, ela faz um depoimento onde ela estava assim, chegando no velório do filho, né? E, pelo que entendi, ela estava chegando e viu, assim, por uma fresta, assim, como chama, a urna, né? Onde estava o corpo do filho, né? E, então, ela começou a pensar, né? E, ao mesmo tempo, daquele difícil momento de velório, né? Quanta coisa não estava passando pela mente dessa mãe, né? Tão sofrida, né? Então eu vou até ler aqui o que ela escreveu. Então ela disse do receio, né, de ver o corpo do filho, né? Realmente, né, que ela pela primeira vez chegando lá no velório iria ter o contato com o corpo do filho, né? Porque o filho já não estava mais lá, né? Ou talvez até espiritualmente estivesse presente, mas o corpo, nós aprendemos no Seichoné, corpo não é o ser humano, a pessoa, né? Sim. Então, ela diz que, mesmo sabendo que o corpo não é a essência, né, que a Seichoné ensina, precisava de muita força para compreender todo aquele sofrimento, né? E então, da porta avistou a urna onde estava o corpo de seu filho. Pediu mentalmente a Deus que lhe desse muita força, né? Falou, não, você precisa ter forças para conseguir, vamos dizer assim, ver o corpo do meu filho, né? Até então ela não tinha visto ainda, né? Após o acidente, né? Então ela aproximou-se da urna e, visualizando o lindo e perfeito rosto de seu filho, exclamou, né? Aqui que vem então o entendimento dela em relação ao ensinamento da Seichoné, que ela fala o seguinte: este corpo, né? Então ela afirmando para ela mesma, pro consolo dela mesma, vamos dizer assim, né? Este corpo não é meu filho, né? É assim como a gente aprende a entender que nossos filhos não são nossos, né? Que são de Deus, Sim. né? E nós tivemos a missão de trazê-los para o mundo, né? E temos a missão de educá-los e tudo mais. Mas os nossos filhos, antes de serem nossos, são de Deus, né? São filhos de Deus, né? Então ela começou a afirmar, né? Mas meu filho verdadeiro é vida, é alegria, é amor, né? Está mais do que nunca vivo. Então ela começou a afirmar isso. Está mais do que nunca vivo, né? Quer dizer, porque ela tinha a compreensão de que o ser humano é espírito, né? E que aquele corpo, né, é apenas um invólucro, né, sem vida, que estava ali sendo velado, né? O que morreu é o corpo físico, né? Mas meu filho verdadeiro vive e viverá eternamente. Então ela, com toda aquela dor que ela estava sentindo, ela ainda conseguiu ter forças para afirmar essas palavras, percebe?
né? Este corpo não é meu filho, né? E então assim negou aquele aspecto aparente, negou com todas as suas forças. E esse não é meu filho, este corpo sem vida é apenas o uniforme do meu filho verdadeiro. E aí ela resgata essa coisa da Resgata. eternidade da vida. Exatamente. Então, por que eternidade da vida, né? E aí nas minhas palestras eu costumo fazer algumas colocações e eu pergunto para a plateia, né? Pô, vejo mais ou menos a faixa etária do pessoal, vamos colocar aqui, porque ela tem pão branca, fraternidade, jovem. Então, a idade média de 30 anos. Então, vamos fazer de conta que todo mundo tem 30 anos. Aí a gente pergunta, né? Será que cada um de nós passamos a existir neste mundo a partir do momento que nascemos neste planeta? Aí alguns pensam, pô, acho que sim, né? Depois que nasci que eu apareci aqui no mundo e eu passei a existir, né? Então, aí, para a gente poder entender a eternidade da vida, né? Então, eu falo assim, tá bom. Quando você estava com 8 meses, onde você estava? É fácil responder onde estava. Estava lá no ventre, na barriga da mãe, né? Tá. E quando você estava com 1 mês de vida? Também estava lá no ventre da mãe. Mas e antes disso? Vamos dizer assim, se você nasceu em, sei lá, no ano de 2000, né? E em 99, onde você estava? Não estava aqui ainda, nem na barriga da mãe. Então, onde você estava? Se você é espírito, né? Aí a gente fala, então, você estava no mundo espiritual, concorda? Você estava lá esperando a oportunidade para vir reencarnar, percebe? Aí a gente pergunta, mas aí a gente fala de morte, que fulano morreu, mas na verdade o que morre é o corpo carnal, o espírito não morre, porque aí, obviamente, que entende-se o quê? Que após a morte do corpo carnal, então onde vai o espírito? Retorna para o mundo espiritual, não é? Sim. Então, dessa maneira, a gente consegue entender um pouquinho melhor, né? Que a nossa vida realmente é eterna. Ou seja, Seiichi ensina que a gente nem nasce, né? E nem morre. Percebe? Não existe o antes e nem o depois. Não, porque somos Existe eternos. A eternidade, é verdade. Né? Sempre existimos. Legal. Percebe? Então, somos espíritos. Somos espíritos. Ponto. Legal. Preletora. Sim. Mãe, mulher, preletora, né? Uma história grande, carreira profissional em grandes empresas. Pergunto eu, né? Eu vou mexer um pouco mais contigo, mas enfim, faz parte do processo. As perguntas que você já nos elucidou te trouxe emoção, né? E pergunto eu, quando a gente chora muito e por muito tempo a perda de um ente querido, a gente prejudica a jornada espiritual dele? O mestre Masaharu Taniguchi nos ensina o seguinte, quando ocorre a perda, é para chorar. Tem gente que não chora, né? Segura. E não é bom. Porque a emoção ela tem que ser extravasada, né? Então, tanto o homem quanto a mulher tem que chorar bastante. Porque senão ela não, na realidade, não foi vivenciada a morte, entendeu? Então, às vezes, né, acaba se segurando e foi, na verdade, foi o que aconteceu conosco. Nasceram gêmeas, né, as netinhas. Suas netas? Minhas netinhas gêmeas. E uma delas faleceu com menos de 24 horas. Mas elas nasceram prematuras. E a outra ficou na UTI neonatal, né, durante um bom tempo. Então, quer dizer, não foi vivenciado, a dor foi muito grande, mas não houve tempo hábil para vivenciar, porque tinha que cuidar da bebezinha, a que sobreviveu. Sim. Né? Então, eu sinto que na verdade, eu mesma né, foi um choque tão grande que eu nunca imaginei que aconteceu um negócio desse, né? Então, não chorei assim o suficiente, ou sei lá, né?
acho que nem ninguém, nenhum de nós, na verdade. E aquela dor, acho que, na verdade, acabou permanecendo, né? Então, o que o mestre fala? Ele fala que tem que chorar bastante. No dia que faleceu, no dia seguinte, né? Uma semana pode ficar chorando, né? Mas não pode depois ficar chorando ad eterno. Sim. Por quê? O espírito, ele tem que partir para o mundo espiritual. Mas se você fica toda a vida chorando, o espírito não consegue partir. Ele fica com, né, fica com pena de deixar vocês ali chorando, a gente chorando. E aí, então, acaba ficando ali por aqui, entendeu? Hoje existe uma frase aí que o pessoal usa muito, que é curta o luto. É meio esquisito falar assim. Esquisito, mas é isso mesmo, né? Quando a senhora fala essa coisa do chorar, que o mestre orienta isso, é para soltar o sentimento, não reprimir. Isso. Isso entre nós preletores, às vezes a gente quer segurar a onda, né? Mas como bem falou o professor Oshima, nós somos humanos, né? Nós estamos evoluindo, a gente não está top de linha para não reencarnar mais, né? Então a gente, quando reencarna, a gente vem com essas missões e aí não dói, tem que chorar, tem que gritar, tem que espernear. Mas, como bem falou a senhora, botar não é que bota, né? Mas solta tudo no começo para ser mais curto esse sofrimento, não ficar ad eterno amarrando. Porque amarra, né, o desenvolvimento do espírito assim? Sim, amarra. Então, porque nós somos, gente, o que nós somos? Nós somos pensamento e sentimento. O espírito é igualzinho. O mundo espiritual é de mundo de pensamento e de sentimento. É igualzinho, gente, esse mundo que nós vivemos. A única diferença, o que é? Nós temos esse corpo físico, eles não têm, né? Mas é a mesma coisa. Então, quando nós sentimos, né, choramos muito, ai, não sei o quê, tarará, e chora toda a vida, o que acontece? Aquele espírito, ele não consegue evoluir, ele não consegue seguir o caminho, esperar a próxima vez de reencarnar, né? Então, assim, voltando ao caso da netinha, então, felizmente, né, assim, a gente conseguiu superar, tal, a gente conseguiu entender que a missão dela era só essa. O que o mestre nos ensina? Quando o bebezinho morre, assim, recém-nascido como ela, o que acontece? Na verdade, o último aprendizado dela era vivenciar, ficar ali na barriga, entendeu? Sim. Né? E depois partir. Então, também é um espírito já evoluído, que não precisa mais reencarnar, né? Então, é por isso, de repente, ela veio só para acompanhar a irmã, né? Que, de repente, era uma amiga de longa data e resolveu, então, acompanhá-la, né? Porque, de repente, a Maia estava meio preocupada, sei lá, né? De ir sozinha, mas viu que nasceu bem, que está tudo bem. A irmã mais evoluída pegou pela mão e trouxe. Isso. E aí falou, bom, agora eu posso partir, porque, né, a família recebeu bem. Então, o mestre fala sobre essa questão, né? Então, é um aprendizado para todo mundo. Bacana. Gostei disso, Gostou? Gostei dessa... Essa explicação? Que o mais evoluído trouxe pela mão, né, a irmãzinha para fazer a transição, né? E reencarnar. Bacana. Meu querido preletor Oshima, eu vou logo dar duas para ti, assim, duas para você esclarecer, né? Que o nosso tempo está fluindo aí, temos mais coisas para abordar. Primeiro de tudo, faz um pacotinho ali, né? O que é a morte? E junto a gente diz que o ser humano não morre. Né? Para muita gente é estranho falar isso, o ser humano não morre. Né? Como é que a gente pode definir mais essa questão? Né? O que é morte e o que é o ser humano não morrer? Afina isso. Eu trouxe aqui a revista Fonte de Luz, é do ano passado, mas tem uma matéria, um artigo escrito pela preletora Lilian Suzy Norimatsu, né? Norimatsu. E aí aqui, na página 16, fala o seguinte, né? Que o homem deve saber que morte não é morrer. Que a morte não é morrer, que é vida. Né? Mas o que quer dizer isso? Né? Quer dizer, quem está
de repente, ouvindo agora, começando a assistir agora, não vai entender nada que nós É estamos quem está falando chegando no aqui. ensinamento toma um susto. Exatamente, toma um susto. Mas é importante esclarecer que nós estamos falando do espírito que não morre, que nós somos espírito. Mas que ao mesmo tempo esse espírito que possui o corpo carnal, né? Que é esse corpo que é o invólucro, vamos dizer assim, né? Então, é importante a gente entender, e eu acredito que muita gente que está nos assistindo também compreende isso, né? Que de fato nós somos espírito, porque não teria sentido a nossa vida se nós partíssemos, vamos dizer assim, morrêssemos, vamos dizer assim, né? Está falando que morte não existe, mas digamos que o corpo morre, né? Aí, dia que o corpo morrer, digamos assim, que não tivesse mais nenhum sentido a nossa vida, então, repetindo a palavra, então que sentido teria a nossa vida, né? Não é verdade? Então, é importante entender realmente, né, que quando se fala assim que a morte não é morrer, mas que é vida, conforme está aqui, né, significa que a vida, conforme a gente já falou anteriormente, que a vida que é eterna, ela nem nasce, nem morre, quer dizer, que nasce é o corpo carnal, né? Nesse plano físico aqui, Nesse plano físico aqui, né? Mas que um dia esse corpo tem o prazo também e então terá que morrer. A carga espiritual, né? A carga kármica que esse espírito traz, né? Sim. Então é dito que quando a gente reencarna, o aceleramento, né? A aceleração, vamos dizer, aceleramento é legal. A aceleração do desenvolvimento espiritual ela é maior aqui em reencarnado, né? É dito, Pelo além menos disso, é assim que a gente estuda Sim, e acredita, isso. né? Sim. Que existe até uma disputa lá em cima para os espíritos Isso, querem virem, né? vir, Reencarnar né? e tudo Porque mais. aqui Isso na fila de espera lá, Então, né? em cima disso que o senhor está falando, né, não tem sentido mesmo, né? Porque qual é o legado que a gente vai deixar espiritualmente se nossa vida começa a tal dia e dali 70, 80, 90 anos acaba, né? Sim. Ou seja, a carga das nossas outras encarnações passadas, o que a gente faz aqui. Sim. E aí, então tem um sentido nisso, né? Esse histórico nosso, ele não morre com o corpo, ele permanece, não é isso? Exatamente. Existe a continuidade da vida, digamos assim, né? E nós estaremos assim, ao mesmo tempo que passamos por aqui pelo planeta, o mundo físico, adquirimos aí um crescimento, evolução espiritual, então nós continuaremos evoluindo, né? Mesmo partindo, voltando, porque na verdade quando fala que o fulano morreu, na verdade retornou, né? O espírito retornou Ao mundo espiritual de onde ele veio, não é verdade? Quer dizer, dizem, né? E acredito que é isso mesmo. Aqui, quando nasce um bebê, é aquela festa, né? Que bonitinho e tal. E lá também é a mesma coisa, renascimento do espírito, né? Então também o mundo espiritual receberá em festa também, né? Aquele ser que retornou para o mundo espiritual, né? Mas é um mundo de intensa evolução, de tarefas, de obrigações, né? Assim como aqui nós temos horário, enfim, nossas obrigações, nossos aprimoramentos, lá também dizem que lá é muito mais, né, Preto? Lá não tem o horário, não né? tem Então... muito mais, né? Mas eles também continuam estudando, trabalhando, né? Legal. Bacana, professor? Beleza. Tá ok. Deixa eu devolver para ti, preletora. Qual é a diferença entre morte natural por doença, né, e o suicídio? Né? Qual é a diferença? Muito grande, muito grande. O nosso bem maior é a nossa vida. O que temos de mais sublime é a nossa vida. Então, uma morte natural, chegou o tempo, né? Então, se for, de repente, uma pessoa parte assim doente, né? Porque o mestre fala que tem que desafinar, tarará, né? E partir. Mas se for uma pessoa que tem uma compreensão maior, né? De que nós somos seres espirituais e que, na verdade, aí o que acontece?
não há, após mesmo morrer assim, de doença, né, não fica no sofrimento, né? Agora, se porventura a pessoa não tiver essa compreensão, vai dormindo para o outro mundo, para o mundo espiritual. E quando acorda, revive todo aquele sofrimento, aquela dor tal, né, da doença. E aí ele vai buscar ajuda onde, né? Então ele acaba, por exemplo, pela lei da atração do semelhante, acaba buscando ajuda em algum descendente que acaba manifestando a mesma doença, né? Então esse é um caso. E aí orando, né, por esse espírito, na verdade, acaba a doença, a pessoa se cura da doença. Agora, suicídio, gente, é uma coisa muito séria. Então, o suicida, realmente, quando ele também vai dormindo, mas quando ele acorda, ele sente, por exemplo, se ele morreu envenenado, né? Então, ele sempre sente toda aquela dor da queimação, tudo, apesar de não ter o corpo carnal, ele, como é mundo de pensamento e sentimento, ele sente toda aquela dor. Se morreu enforcado, vai sentir toda aquela falta de ar e tudo mais, entendeu? E aí e ele também, então, o que é importante também? Nós aqui dentro e aí o que acontece, na verdade, com as famílias de um suicida? A família fica tão triste, que não quer mais saber. Nunca mais fala desse espírito, nunca mais. É como se ele não pertencesse mais à família. Entende? Sim. E aí, mas esse espírito, ele quer continuar pertencendo à família. E aí, o que ele vai fazer? Da mesma forma como fez a pessoa doente, o espírito doente buscou, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai acabar induzindo um descendente seu, a morrer da mesma uma forma. Uma sensibilidade maior, ele acaba captando e acaba morrendo da mesma forma. E isso acaba se permanecendo se não for salvo, se esse espírito não for salvo. Aí vai o tal do transmigração do karma. E aí, isso. E aí o que acontece, então, dentro da Seichonei, como que nós podemos fazer, né, para reconduzir esse espírito à família? É o registro espiritual, gente. Não existe nada melhor do que a força da oração. Novamente, é o amor. O amor da família para com a primeira pessoa na família que se suicidou. Né? O que eu ia colocar na sequência dessa pergunta, justamente, de que forma auxiliar esse espírito? Isso, através do registro espiritual. Porque quando então alguém algum descendente, né? Porque eu soube de um caso de uma família que houve 3 suicídios da mesma forma. Os 3 suicidaram com enforcamento, né? E quando a pessoa veio, e ela é da Seichonoye, quando ela veio falar comigo, eu falei para ela, quem é o primeiro? Você sabe quem foi o primeiro? Ela falou, sei. Eu falei, ótimo, então vamos fazer o registro espiritual para ele. Vocês fizeram o registro espiritual para ele? Não, nunca foi feito. Então, vamos fazer o registro espiritual. Estávamos na academia de Biona. Vamos fazer o registro espiritual para ele. E para esse segundo, e para o terceiro também, que era o irmão dela, né? Falei, porque quando o primeiro for salvo, acaba esse karma, que acaba se tornando um karma familiar, você concorda? Né? Então, e aí acaba, nunca mais ninguém vai suicidar. Dessa forma, pelo menos, ninguém vai morrer, né? Então, aí ela falou, nossa, eu não sabia disso. Falei, pois é. Então, é dessa forma, o registro espiritual, então, o amor da pessoa, né, que no caso dela era a irmã, né, que estava fazendo, ela traz de volta aquele ser, aquele primeiro, né, que foi jubilado da família, para a família, reconduz a família, né, novamente, entendeu? A senhora falou em registro espiritual, né? Por acaso, nesse momento, você estava aí lá na academia, mas a pessoa que está aqui, circulando pela cidade, onde que ela faz esse registro espiritual? Eu sei que é na nossa sede central, o endereço vai aparecer ali. É, na sede central, mas quem é do interior ou de outra cidade, busca,
a Seichonoye, sabe? Sempre, muitas cidades do interior, né, tem a Seichonoye, Outros né? estados e tudo mais. Então, associação local, tem a associação local ou tem a regional, né? Então, procura nesses locais e aí depois, então, para poder fazer o registro espiritual, porque uma vez por ano, no mês de abril, tem a festividade Santuário Roso, onde são, então, né, nós fazemos a leitura, né, de todos, evocação da alma de todos aqueles registros espirituais, né, todos eles recebem a oração durante um ano. Bacana. Bem, vocês estão aí tendo muitas informações. Os livros citados vão lá na nossa livraria.sni, tem aí aparecendo na tela o QR Code. Quando a preletora falou sobre o Santuário Roso, vai aparecer aí também a divulgação do nosso Santuário Roso, que vai acontecer no mês de abril agora, lá na Academia, né, de Treinamento Espiritual, Academia para América Latina, né, Academia da Seichonoye, lá na cidade de Ibiúna, aqui no interior de São Paulo. Também tem aí a divulgação. Preletor Oshima, quando a gente, a preletora falou de orações, qual é a importância da oração nesse superar o luto? Bom, realmente a oração é muito importante, né? Para que não somente as pessoas, né? Que é para todas as pessoas, não somente para quem está passando por essa triste situação de luto, mas para todos nós, né? A gente aprende na Seichonoye a importância da oração na nossa vida. Mas, principalmente numa situação como essa, muitas pessoas justamente começam a procurar algo espiritual, digamos assim, justamente para poder, através da fé, né? Através da fé, e realmente é o caminho, né? Para vencer esse desafio aí do luto, né? Da toda a dificuldade, da toda a tristeza, né? Mas o ensinamento da Seichonoye, então, propicia para as pessoas, né? A informação, o entendimento, conforme já dito anteriormente, da verdade sobre a nossa vida. E a verdade da nossa vida é que, conforme eu disse, repetindo, nossa vida é espiritual. E a partir do momento da compreensão de que a nossa vida é espiritual, que nossos entes queridos que já partiram, eles não morreram, estão vivos. Tanto é que agora foi falado de registro espiritual, da festividade Santuário Roso, onde ocorre todo ano, né, no mês de abril, essa festividade Santuário Roso, onde nós oferendamos a oração para os nossos antepassados, e então são mais de 5.000 vozes lá fazendo a leitura da Sutra Sagrada, né? Justamente então, as pessoas precisam realmente se apoiar na fé, né? E entender realmente esta verdade de que somos filhos de Deus, que somos espíritos, né? E dessa maneira, então, a oração, né? Conforme o senhor perguntou, qual é a importância da oração, é isso, né? Através da oração, através da leitura da Sutra Sagrada, né? Que contém as palavras da verdade, homem, filho de Deus. Então, nós oferecemos esta leitura da Sutra Sagrada todos os dias, né, para os nossos antepassados, e recomendamos, né, para as pessoas que estão nos assistindo, conforme foi dito, procurar uma associação local. Então, procurar uma associação local, um lugar onde tem reunião da Seichonoye, para entender melhor também essa questão da oração e fazer essa oração da Seichonoye. Tem a meditação em Shinsokan, né, que nós realizamos, que é uma meditação para você encontrar com Deus, que esse Deus que não está longe, mas está bem pertinho de nós, que está dentro de nós, né, está em todo lugar, mas está dentro de nós, meditação em Shinsokan, e também a leitura da Sutra Sagrada, repetindo, contém palavra da verdade para os nossos antepassados. E à medida que nós vamos oferecendo a leitura da Sutra Sagrada, não com a intenção de ensiná-los, né? Não é esse o objetivo, mas sim a forma de nós manifestarmos nosso amor para com os nossos entes queridos, né?
oferecendo uma oração que contenha as palavras da verdade. Tanto é que a Sutra Sagrada chama-se Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, né? São chuvas de néctar da verdade, realmente essas palavras da verdade. E então, dessa maneira, com bastante amor, à medida que nós fomos fazendo a leitura da Sutra Sagrada todos os dias para os espíritos dos nossos antepassados, eles vão captar o nosso amor com que nós oferecemos, ao mesmo tempo que vão captar, então, através desse nosso amor, as palavras da verdade. E dessa maneira, então, eles vão também se elevando cada vez mais no mundo onde eles estão, que é no mundo espiritual, né? Então, é muito importante fazermos essa oração. Agora há pouco a leitora Leonor falou da questão do pessoa que morreu com suicídio, né? E que tem aquela tendência das famílias não quererem mais, assim, vamos dizer, saber daquela pessoa, vamos dizer assim. Aí ela contou toda a situação. Então, exatamente, na verdade, todos querem ser amados, né? Então, o professor Seixo Taniguchi escreve no livro, inclusive, desse livro, O Amor Tudo Cura. Sim. Professor Ele Seixo. fala que o amor, né? O amor é que liberta, né? Então, através dessa oração, através desse oferecimento do nosso amor, né? Lendo a Sutra Sagrada, então nós estaremos colaborando para libertar os espíritos das amarras, dos sofrimentos que eventualmente eles estejam ainda enfrentando no mundo espiritual, né? Então, O que o leva ao arrependimento, ao né? arrependimento, Que através das nossas orações, então o espírito ele se arrepende. E o sentimento de arrependimento é que o liberta também. É o que salva, né? Isso, exatamente, é o momento da salvação, né? Bacana. Então, ou seja, para a gente começar a amarrar aí o nosso final, a maneira que a gente, superando o luto da nossa dor, a gente nos conectando através das orações que os espíritos estão lá, né, no andar de cima, como brinco, mandando, emitindo sinais. Sim. Sejam, né, quando é um suicídio, quando é doença, ou quando ele ainda está apegado aqui, não está se recusando a cumprir a missão, né, aceitar que a missão chegou ao fim. Então, eles lá que partiram, eles se comunicam através dessas influências, desses sinais. E a maneira que nós temos aqui para nos comunicarmos com ele, então, é através da oração. É isso? Sim, é através da oração e o nosso sentimento, né? Pensamentos, nós podemos falar, né, deles, né, dos falecidos, não é para esquecer deles de jeito nenhum, né? Inclusive os abortados, sabe? Você tem que falar, mencionar, né, que você teve tantos filhos, né? E é para incluir os abortos que você sofreu também, entendeu? Porque eles também querem fazer parte da família, né? Sim. Então, é mencionar, sabe, mas assim, né, com amor, com carinho, né? Essas lembranças todas. E aí é a forma que você tem de se comunicar, porque eles estão, né, presentes, eles estão nos ouvindo, estão... E a entendeu? gratidão de ter compartilhado conosco aí, no caso, né, dos abortos ou de uma, né, como foi o seu neto, né, netinha, que ficou um dia conosco e tudo mais, né? A gratidão de ter escolhido não é para que a gente Isso, sim. nos evoluíssemos também, né? isso, exatamente. Bom, tempo acabou. E eu gostaria que vocês, cada um dos senhores, a senhora e o senhor, desse uma mensagem final. Como, voltando lá no começo, nós falamos e agora, assim, consegue-se superar o luto? Uma mensagem sobre como superar o luto e... Sim, podemos Sem muito superar estender. o luto, né? Porque os que faleceram também querem o quê? Que os pais, que os filhos, enfim, né? Quem perdeu, né? Alguém. Mas a pessoa que partiu quer o quê? Que a gente continue vivendo. Os antepassados não querem o nosso mal. Não querem o nossa nosso mal. Eles querem ver a gente bem, a gente quer ver a gente feliz, né?
Então, é dessa forma que, ajudando outras pessoas, né, de repente, que passaram pela mesma situação, na realidade nós vamos estar superando esse luto, né? O mesmo ocorre com... Então, em todas as situações, na verdade, é desta forma. Nós podemos superar o luto vivendo, continuar a viver, né? Então, sei de 3 casos, de 3 famílias que perderam... São 3 mulheres que perderam o marido e os filhos num acidente de carro. Os 3 casos são iguais, né? Mas elas conseguiram se conectar através da internet, fizeram amizade, né, tal. Graças a Deus, as 3 voltaram a se casar, né, têm filhos, tiveram filhos, né, e conseguiram superar. É o que elas disseram. Nunca nós vamos esquecê-los. Vai estar no nosso coração. Sim. Mas a vida continua. E eu não posso morrer junto. Sim. Bacana. Parabéns. Muito obrigada. Professor Oshima, Na suas verdade, considerações finais. Separei uma mensagem aqui da Sutra Sagrada em A Verdade em Orações, volume 1, né? E isso aqui é uma edição, 41ª impressão de 2022. Separei um trecho aqui de uma mensagem que é oração para... Deixa eu ver aqui. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. É só o trecho aqui que eu quero dar uma lida rapidamente, né? E diz assim: conheci agora muito mais nitidamente do que antes a verdade do homem filho de Deus. Iluminado pela luz dessa verdade, caminho dentro da luz. Onde resplandece a luz da verdade, a treva desaparece. Por eu caminhar dentro da luz pela ampla estrada indicada por Deus, em todo lugar onde me dirijo, a escuridão se transforma em claridade e os caminhos íngremes se aplainam. Por eu acreditar em Deus, por crer na sua orientação e por avançar recebendo sempre a sua sabedoria, minha mente não é assolada pela dúvida um instante sequer. Para nossa família, que é orientada por Deus, não existe preocupação, insegurança ou ansiedade em relação ao amanhã. Iluminados pela luz de Deus, caminhamos pela ampla estrada da vida e somos verdadeiramente felizes. Agradeço profunda e sinceramente a Deus. Então, queria terminar com essa mensagem, assim, né, que os nossos amigos que se acompanharam, né, e gostaram do programa, e então procure, né, realmente na localidade, na cidade, no estado onde você mora, a Seichonoye, né? Procure uma associação local e entre em contato com a Seichonoye. E realmente a fé é muito importante, né, na nossa vida. Então, oramos assim sinceramente, né, pela felicidade de todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que no momento estejam enlutados, né, que com certeza Deus estará cada vez mais confortando vocês e ao mesmo tempo, então, procurem aprofundar ainda mais sobre esse ensinamento de Seichonoye, que prega a verdade de que o homem é filho de Deus, que o homem é imortal. Bacana. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecendo a preletora Leonor, debutou com maestria aqui no nosso programa de Diálogos. Prazerzaço. Muito obrigado pela participação. Eu né? que agradeço. Maravilhosa. Né? Professor Oshima, sempre muito profundo, sempre muito, né, contundente aí nas suas colocações no sentido de praticarmos o ensinamento sagrado, né? Muito obrigado pela sua maravilhosa participação. Obrigado. Muito obrigado. E você, se inscreva aí no nosso canal, né? Ative lá ative o sininho, né? Compartilhe, né, o conteúdo de tudo aquilo que você ouviu hoje, né, conosco. Entre lá na livraria da Seichonoye, busque, né, estudar um pouco mais, conhecer, aprofundar, né, um pouco mais sobre ensinamento, sobre a espiritualidade, né, sobre
transformar a sua vida através de orações, boas palavras, leituras sagradas. Isso vai fazer uma diferença grande, né? Potente na nossa vida, né? Muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. Prazer enorme. Lembra sempre, toda sexta-feira, diálogos 20 horas. Vem conosco. Obrigado. Saúde, sorte, sucesso sempre. Muito obrigado. Você já se imaginou imerso em um local de transformação espiritual profunda? Então esta é a oportunidade de transformar sua vida, eliminando os obstáculos que impedem a manifestação da sua natureza divina. Junte-se a nós no Seminário Geral da Cura Divina. Venha ter encontros diários com Deus, através da meditação Shinsokan e suas variações, palestras, das práticas e orações. Nos dias 16 e 17 de março, na Academia de Treinamento Espiritual da Seicho-no-e de Minas Gerais. Nos dias 6 e 7 de abril, o seminário vai acontecer nas academias da Amazônia, de Goiás e de Santa Tecla. E nos dias 20 e 21 de abril, na Academia de Treinamento Espiritual da Seicho-no-e de Santa Fé. Para mais informações, acesse sni.org.br/academias ou pelo WhatsApp 011 50 14 22 17. Muito obrigada.